Olá, candidatas do Patriota. Eu sou Jan Henneman, publicitário especialista em marketing político e mestre em planejamento de cidades. Sou eu quem vai conduzir esse módulo sobre o eleitor brasileiro. Esse é um módulo que pretende ampliar os conhecimentos sobre o elemento mais importante de uma eleição, o eleitor. O eleitor é a peça mais importante de uma engenharia de eleição. É o eleitor quem vai definir, por meio do seu voto, quem será o representante. Essa é uma relação de confiança e para que a gente entenda como comunicar, como conquistar a simpatia de um voto de um eleitor, primeiramente a gente precisa saber quem é esse eleitor. Afinal de contas, quanto menos informação você tiver sobre quem deseja convencer, menor é a sua chance de conquistar esse apoio e esse voto. Imagina só que você é um vendedor que você deseja vender algo para alguém. Se você souber todos os seus gostos, as suas vontades, quanto ele tem para gastar e quais os seus interesses, você vai concordar comigo que a sua chance de vender é bem maior, não é? Assim também funciona uma eleição. Durante o tempo que eu trabalho como profissional de marketing político, há algumas variáveis que eu considero muito importantes para entender quem é o eleitor brasileiro. E veja só, essas variáveis não mudam muito de região para região ou de cidade para cidade. A primeira delas é que o eleitor brasileiro tem pouco interesse por política. Para a maioria das pessoas, a política é algo chato e que não traz nenhum benefício direto para a sua vida. O eleitor médio brasileiro não se envolve com a política e acha que o político só lembra dele quando precisa do seu voto. O eleitor brasileiro considera a política algo complexo e controverso. Por não entender bem desse jogo político, o eleitor prefere se afastar e não se envolver com as campanhas e as candidaturas. Portanto, a política é interessante para poucos e você não pode se contaminar achando que todo mundo ama discutir as questões políticas e partidárias. A segunda variável que considero importante diz respeito à baixa informação do eleitorado. O eleitor médio brasileiro tem pouca escolaridade e pouca capacidade de interpretação. Isso quer dizer, sendo muito honesto, que o voto não é decidido de uma forma racional e baseada em pesquisas aprofundadas. Você mesmo já deve ter percebido que um grande número de eleitores decide votar no candidato A ou B por uma questão de simpatia, quase que de forma irracional. É como escolher um time para torcer. Não adianta falar com um torcedor fanático do Flamengo que o Vasco é o melhor time. Ele já decidiu e mesmo que sem nenhum estudo aprofundado, ele vai continuar bancando o seu time até o final. Agora preste bastante atenção. Embora o eleitor não goste do assunto de política e tenha pouca vontade de se informar, ele vai decidir seu voto de alguma forma. E essa decisão será tomada mediante alguns dados que ele tem sobre os candidatos e as candidaturas. Não subestime a inteligência do eleitor. No final da campanha, ele decidirá seu voto processando o que foi disponibilizado e o que chegou até ele. A terceira variável é praticamente uma constatação. Se o eleitor não tem interesse por discutir política e tem pouca informação, a tendência é que ocorra uma baixíssima participação. No Brasil, apesar de obrigatoriedade do voto, as taxas de abstenção são altas. E mais, os eleitores deixam para escolher seus candidatos em um curto espaço de tempo, no momento próximo à eleição. Em eleições proporcionais, essas de deputados estaduais e federais, grande parte dos eleitores chega no dia da votação sem uma definição de voto. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o eleitor médio brasileiro, é hora de pensar em estratégias para criar uma comunicação atrativa e eficaz. Eu espero ter ajudado a você e a gente se vê na próxima aula. Até breve!